E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo jóia aí? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vamos finalizar, né, as variáveis biomecânicas e vamos iniciar aí, e vamos dar uma pinceladinha sobre as variáveis psicológicas, tá? Então, a gente vai falar sobre as variáveis biomecânicas e psicológicas da musculação hoje, tá? Então vamos finalizar a parte das variáveis biomecânicas, que vamos falar sobre o ângulo da articulação e braços alavancados e a vantagem mecânica, tá? E depois vamos falar sobre a psicologia da musculação também. A gente fala pouquinho coisa, dá uma pinceladinha só. Personalidade, estresse, ansiedade e motivação, tá? Então, já analisamos várias variáveis biomecânicas, né, que influenciam a força muscular. Hoje agora vamos falar sobre o ângulo da articulação e braços alavancados, o famoso torque. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o torque, né? Vamos pensar lá. Vamos imaginar uma alavanca, tá? Uma alavanca, o que seria? Uma barra rígida que gira em torno de um eixo. Isso aqui seria um eixo da rotação, tá, gente? Vamos tentar sempre estar analisando essa explicação juntamente com as articulações do nosso corpo, tá? Então, isso aí a gente vai fazer uma assimilação do que vai acontecer. A alavanca, ela gira em torno do eixo, tá? Em decorrência de uma força aplicada a ela para provocar o seu movimento contra uma resistência ou um peso. Resistência e o braço de força, que seria o peso. Tá? Então, o ponto de aplicação de força, que é a inserção do músculo, né, que seria o eixo de rotação, a força aplicada e resistência, onde tem a gravidade e os pesos. Tá? Então, pensando aqui da mesma forma, né, os ossos seria uma haste rígida. Tá? Vamos pensar na alavanca, os ossos seriam uma haste rígida. As articulações seriam os eixos de rotação. Tá? É, a força potente, a força aplicada na contração, né, que a gente está pensando no exercício do bíceps, tá? Uma rosca bíceps direta, tá? Essa aqui seria a força potente, e a força resistente, que é a força externa, que ela é praticada por gravidade, é praticada pelos pesos, etc. Né? Então, essa seria uma estrutura aí da nossa alavanca. Tá? Essa alavanca, a gente pode utilizar ela muito bem no nosso dia a dia, né? Fazer uma aplicação prática aí do dia a dia. Tá? Então, por exemplo, vamos carregar um objeto pesado, um sofá, né? Não necessariamente que seja pesado, né? Vai depender do sofá, ou da estrutura dele, né? Como que ele é. Mas a forma certa de você estar erguendo um objeto pesado é dessa maneira aqui, tá? Porque aonde você tem mais força é nas pernas, então utilize a força das pernas. Claro, se você não tiver nenhuma lesão no joelho, né, tá erguendo o objeto dessa forma. Da mesma forma que quando vamos no mercado, quanto mais próximo você trazer a sacola de você, mais leve vai ficar, menor a sensação de peso eu vou ter relacionada a essa mercadoria. Se eu ficar carregando a sacola dessa forma, né, se ela tiver 5 ou 10 quilos, não vou aguentar por muito tempo. Tá? Então, da mesma forma que acontece aqui, que o José está pegando o sofá. É uma maneira errada que ele tá fazendo. Tá? Ele praticamente não está utilizando a força da perna, e sim a força da lombar. Né? Então, isso aqui pode vir acarretar alguns problemas aí, tá? No dia a dia, tá? Algumas lesões que podem estar acontecendo. Tá? As articulações, o nosso corpo humano, ele é composto por articulação, por músculos, ponto de aplicação de resistências, que seriam as alavancas. As alavancas, elas podem ser subdivididas em interfixa, interresistente e interpotente. Vamos lá. A ação interfixa, o que seria a alavanca interfixa? Tá, vamos analisar o movimento aqui do nosso corpo, juntamente com essa gravura bem simples, tá, que a gente que analisamos antes, que seria a alavanca, e uma aplicação prática do dia a dia. A alavanca interfixa. O eixo ele encontra-se exatamente na força de resistência. Tá? Força de resistência, eixo.
Ou seja, entre as duas fontes de energia, força aplicada e resistência de lados opostos do eixo. Exemplo, uma gangorra para produzir equilíbrio, né? Aqui temos uma gangorra, tá? Então temos do eixo uma força a força resistência, né? E a outra força aplicada. Então aqui praticamente está em equilíbrio, uma alavanca interfixa. Como exemplo, temos aí ó, a alavanca do nosso pescoço, do crânio, né? Que envolve do pescoço do crânio. Aqui temos a força, tá? Temos a resistência e temos a potência. Então, ela aqui, por exemplo, aqui eu posso medir para frente, para trás, para um lado, para o outro. Tá? Então, ela é uma alavanca interfixa. Alavanca interresistente. Tá? Vamos diferenciá-la da interfixa. A alavanca interresistente seria a resistência encontra-se entre a força e o eixo. Tá? Aqui está a resistência. Força, potência, o eixo. Aqui está a nossa resistência. Elas são articulações muito potentes, onde a menor amplitude de movimento e velocidade. Tá? Então, a amplitude do movimento ela é menor, só que a velocidade ela é grande. Geralmente, ela é encontrada na articulação do tornozelo, tá? Onde a potência e a propulsão elas são essenciais. A alavanca formada, quando se posiciona-se na ponta dos pés, é um exemplo. Tá? Então, aqui vamos imaginar que a pessoa está na ponta dos pés. Nesse caso, o eixo são as articulações metatarsios falangianas e os músculos flexores plantares. Músculos flexores plantares são os aqui embaixo do pé. Gastrocnêmio e também aqui trabalha aqui o gastrocnêmio medial, lateral e o sólio, tá? Inseridos via tendão calcâneo proporcionam a força. Beleza? Então, é aqui que é feita a seção da força, da potência aqui que estamos analisando, avaliem junto com essa figura aqui. Tá? Então, por sua vez, a resistência entre o eixo e a força vem do peso que incida sobre a tíbia. Tá? Exemplo, uma marcha, uma corrida, um salto, tá? Ali temos a alavanca interresistente, também podemos assimilar aí com um carrinho de mão, né, onde é que a força vai ser feita aqui na pontinha, né, a resistência vai ser feita no próprio carrinho, onde é que vai estar a carga, e o eixo, que é a roda, né, então vamos assimilar aí com a nossa alavanca interresistente, que é da panturrilha. Tá? A alavanca interpotente, a resistência, ela encontra-se em uma das extremidades, tá? O eixo encontra em outra extremidade. Tá? Então, a resistência, a força, uma em cada extremidade. Entre esses dois elementos, temos a alavanca. Grande velocidade, amplitude de movimento, tá? São os mais comuns do corpo humano. Então, essa aqui seria a alavanca interpotente. Vamos lá, a potência está lá na musculatura do bíceps, a musculatura está lá na mão, onde é que tem a resistência. Estou segurando o pezinho aqui na mão, né? O pezinho não, né, gente? Vamos falar não vamos falar nem em halter, vamos falar em dumbbell, né? A resistência aqui, tá? Eu estou gerando uma potência, a resistência aqui é a força da gravidade, né? E aqui temos a força da articulação, tá? Que está sendo o eixo, né? Que temos nessa articulação aqui. Um outro exemplo aqui que temos aí do nosso dia a dia, vamos pensar lá numa alavanca interpotente, eu trabalhando aqui, pegando pá, alguma sujeira no chão, algum cascalho, ou até mesmo fazendo movimento do barco, né, de remar. Esse aí é um exemplo de uma alavanca interpotente. Tá? Vamos dar exemplos aí para facilitar a nossa vida, tá? A alavanca interresistente. A alavanca interresistente, vamos pegar o exemplo da nossa panturrilha, né, onde é que a força motriz é uma grande resistência, pode ser movida com a aplicação de uma força relativamente pequena. Olha que definição bonita, tá? A resistência encontra-se entre a força e o eixo. Tá? Então vamos lá. Pensa a resistência, o apoio onde é que eu estou fazendo o apoio onde é que eu faço a força e a força onde é que ela realmente é exercida. Tá? Então é basicamente um exercício do panturrilha sentado, ou banco gêmeos, como vocês queiram chamar, tá? Onde é que eu estou fazendo essa alavanca interresistente. Tá, então vamos pegar aqui, panturrilha em pé, né, no multi, que seja no aparelho de fazer agachamento, tá, onde é que temos o apoio, né, que seria a pontinha do pé,
tá? A resistência, ela é feita lá basicamente no tornozelo, e a força que é exercida pela musculatura da panturrilha. Beleza, gente? Isso aqui é a nossa alavanca interresistente. Acho que não ficou dúvidas aí, a gente pegou dois exemplos bem simples de estar estudando. Alavanca interfixa, aonde o braço de resistência e braço de alavanca, eles movem-se em direções opostas. Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui num tríceps pulley, né, onde temos a resistência aqui do cabo, tá? Aqui tem o peso, tem a resistência, tá? O apoio, a articulação do cotovelo e a força que é exercida na musculatura que está puxando, que é o tríceps. Tá? Então, para quem não é familiarizado ainda, que a gente vai ter aula falando sobre isso aí, né? A alavanca interfixa, então, um exemplo aqui seria, né, esse movimento que eu estou fazendo aqui do tríceps no pulley, na polia. Beleza? Esse aí seria um exemplo. Outro exemplo de uma alavanca interfixa seria no próprio agachamento, tá? Onde é que eu tenho o ponto de apoio, né? Onde que eu faço a força, né? Que seria na perna, tá? Onde eu tenho o eixo, que é a articulação, tá? Que pode ser do joelho, pode ser do quadril, e também eu tenho a força da gravidade. Outro exemplo de alavanca interfixa, o tríceps francês, tá? Seja ele na barra, seja ele com dumbbell, seja ele com halter, aonde temos o eixo, tá? Temos a força de resistência, que é o peso, tá? E a força do que a gente está fazendo na musculatura. Então, joia, então o eixo ele encontra-se exatamente entre força e resistência, beleza? Força, resistência, eixo. Joia? Vamos falar sobre alavanca interpotente, onde a velocidade e a amplitude, onde a velocidade e a amplitude do movimento. Seria uma força de grande amplitude necessária para mover a resistência relativamente pequena. Tá? Então, por isso que muitas vezes, vamos pegar um exemplo simples, né? Claro que toda sua regra tem exceção, né? Mas o exemplo do tríceps, o tríceps tem mais unidade motora, você consegue envolver mais peso, né? Que a gente acabou de falar do tipo de alavanca interfixa. Agora a gente está falando da interpotente. Musculatura do bíceps, ela tem menos cabeça, tem duas cabeças, na tríceps tem três, tem menos unidades motoras. Tá? Então, o que acontece aqui? Ela pode estar utilizando uma carga relativamente pequena, tá? Então menor do que do tríceps. Então, na maioria dos casos isso acontece, você consegue uma carga maior no tríceps, mas uma menor no bíceps. Tá? Então, a resistência, ela encontra-se em uma extremidade. Vamos, a resistência encontra aqui. E o eixo, ela se encontra na outra extremidade. E a força é entre os dois elementos. Tá, joia? Então, isso aqui seria a alavanca interfixa. Interpotente, desculpa. Alavanca interpotente. Onde vários sistemas de alavanca do tipo músculo-osso nas ações concêntricas são interpotentes. Inserção do músculo mais próxima ao eixo do que resistência oferecida ao movimento. Tá? E também, durante as ações excêntricas, o músculo que fornece resistência contra a força externa aplicada. Então, o músculo e o osso, eles funcionam como uma alavanca interresistente. Tá? É uma segunda classe. Aqui estamos falando na ação concêntrica e interpotente. Tá? Agora, quando vou fazer o movimento, né, da fase excêntrica, aqui eu já estou trabalhando de uma outra forma que ela pode se assemelhar a uma alavanca interresistente. Tá? Então, cuidado, gente, não confundam interpotente com interresistente. Tá? Então, lembre, interresistente, modelo do tríceps, interpotente, modelo do bíceps. Temos também o nosso famoso torque, gente. Vamos pensar lá. Antes de falar nele, vamos explicar essa angulação, esse tipo de movimento aqui. Onde distância perpendicular que forma um ângulo de 90 graus entre a resistência e a articulação, o eixo do movimento. Vamos pensar assim, um ângulo de 90 graus. Tá? Pense aqui no nosso tronco, juntamente com o braço, automaticamente formamos, né, vamos imaginar que tem uma angulação de 90 graus. Onde o peso livre, tá, o halter ou o dumbbell, ele é uma resistência vertical.
Tá? Essa resistência, ela vai vir de cima para baixo. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui, né, a resistência está vindo de cima para baixo. Aonde aconteceu na elevação lateral a adução glenomeral ou do ombro. Tá? Onde temos aí a aproximação do braço, do antebraço ao corpo. Tá? Fiz o movimento de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo. Tá? Adução glenomeral do ombro, aproximação do braço, do antebraço ao corpo. Depois fez essa aproximação, depois aconteceu essa adução, né, glenomeral, aí eu vou procurar fazer a luta, que é abdução glenomeral ou do ombro. Tá? Seria a elevação é a abdução e quando você for abaixar é a adução. Tá? Então, o que isso acontece? O deltoide, as fibras mediais, laterais e supraespinal você está trabalhando. Tá? Então, lembrando que passando da articulação, da angulação de 90 graus, aí você já está trabalhando mais a articulação a musculatura do trapézio. Né? Então, vamos falar dos braços de alavanca. A distância perpendicular entre a resistência e o eixo. Tá? Então, esse seria o braço de alavanca. O que seria a resistência? O halter. Qual que seria o eixo? Articulação glenomeral. Esse é o nosso o braço de alavanca. Tá joia? Então, no meio do braço de alavanca, tá, 90 graus de abdução do ombro, se continuar, diminui. Tá, então vamos lá, 90 graus de abdução, né, subir, fazendo a abdução. Tá? Se eu passar aqui, então daí já diminuiu a força que eu estou fazendo no deltoide e já passou para o trapézio. Tá? Então, esse aqui seria um exemplo de alavanca interpotente, onde a força e a potência está entre a resistência e o eixo. Tá joia? Bem explicado. Vamos prosseguir. Torque. Tá? Sabendo sobre as alavancas, diferenciando as alavancas, a gente vai falar agora sobre o torque. O torque ou momento de força. Seria força rotacional sobre uma articulação. A magnitude vai envolver a direção e vai envolver também o ponto de aplicação. Tá? O torque, na nossa lei da física, ele é considerado a força versus a distância. Tá? O torque, temos a unidade medida de Newton por metro, tá? A força é a unidade medida de newtons, e a distância é sobre a unidade de medida de metros. Tá? Então, o braço de momento, de torque ou de alavanca, da forma que vocês quiserem chamar, pode chamar o braço de momento, pode chamar o braço de torque, o torque, ou braço de alavanca. Eu, particularmente, prefiro falar sobre torque, que é mais conhecido também, aonde vocês vão estar falando, vão assistir algum blog de musculação, vão assistir algum médico, algum educador físico, alguém falando sobre o torque, tá? Algum fisioterapeuta, vocês vão saber do que está se tratando. Tá? Simplesmente, nada mais, nada menos do que a força multiplicada pela distância. Tá? O torque ele pode ser potente ou muscular, onde a distância é perpendicular entre o ponto de fixação do tendão até o eixo ou articulação. Temos o torque resistivo, tá? Que é uma resistência gerada contra a força muscular. Tá? Então, o peso é uma resistência que está fazendo contra a minha força muscular. Tá? Então, a minha força muscular está no deltoide. Tá? O peso, o torque resistido, está aqui na minha mão. Tá? No halter, no peso, qualquer coisa que eu estou erguendo, né? Fazendo esse movimento. Cotovelos estendidos, a distância perpendicular entre a resistência e o eixo é mínimo. Tá? Então, vamos lá. Pegamos aí um exemplo da alavanca interpotente, né, do bíceps, tá? E também os cotovelos estendidos, a distância perpendicular entre a resistência do eixo é mínima. Então, por isso que a gente sempre fala, quando vai fazer o movimento do bíceps, procurar não estender o braço. Tá? Então, né, você fala para o seu aluno, você está fazendo um movimento aqui, né, você posicionou, procurar manter um mínimo de contração aqui também, tá? E não estender o braço, porque senão você já vai estar aliviando a tua musculatura, tá? Então é isso aí que está querendo dizer. Agora eu pergunto para vocês, aonde é o maior torque?
quando eu estou fazendo aqui na rosca bíceps direta, por exemplo, onde que é o maior torque, onde que é a maior força que eu tô fazendo, né? Aonde tem a maior distância a maior distância, vamos pensar assim no centro de gravidade, que é praticamente lá no umbigo, né? Dependendo da posição que você está, claro, mas vamos pensar aí numa elevação lateral, vamos pensar numa rosca bíceps direta. Tá numa rosca bíceps direta, deixa eu ajeitar aqui a nossa câmera para eu conseguir me ver aqui também, visualizar. Tá? Estou fazendo aqui o movimento do torque, tá? O ponto de maior contração muscular é mais ou menos onde é que, lembra que é a força vezes a distância, tá? Então eu estou fazendo aqui o movimento do torque, beleza? Do movimento do exercício, né? Contração, fazendo o movimento concêntrico, né? Contração concêntrica, aonde a maior distância desse movimento está aqui, praticamente no meio, não no meio do movimento, um pouquinho menos do meio do movimento. Então, aqui é o maior torque do exercício, beleza? E não aqui em cima, porque essa aqui em cima eu já estou pertinho do corpo, né? E nem lá embaixo, porque eu estou perto do corpo. Então, maior distância, tá? Então, é dessa forma que é feito esse cálculo. Força vezes a distância. Força praticamente estou fazendo, né, no movimento inteiro. Teoricamente, vai ser a mesma, né? Quando a gente está trabalhando com halteres ou com dumbbells, tá? Isso aí é diferenciado e nas máquinas, tá? Então nem sempre as máquinas elas são piores do que movimentos livres, por causa que na máquina, tá? A intenção da máquina qual que é? Manter essa resistência ou torque contínuo em todo exercício, tá? Então muitas vezes a máquina ela é boa também, tá? A gente não pode discriminar a máquina. Tá? Então, por exemplo, o exercício do voador, né? Hoje em dia não fazem mais esses voadores dessa forma, mais aqueles abertos. Tá? Então, o torque tá no tempo inteiro, no movimento inteiro, né? Tô fazendo esse movimento aqui, o torque ele tá à distância, né? O peso, então praticamente é para manter a força que você faz no movimento completo. Agora que você faz lá um movimento no crucifixo deitado com halteres ou com dumbbell, você vai ver que o torque já não é o mesmo no todo o movimento, né? Então aqui ele fica praticamente nulo. A hora que você vai descendo, ele vai aumentando, tá? Quando vai ficando mais longe do corpo, lembra? Torque é igual a força vezes distância. Então, quanto mais longe do corpo, maior o torque. E em pesos livres. Agora, se eu for trabalhar em máquinas, não. As máquinas, elas procuram estar avaliando o torque aí de uma forma contínua em todo o movimento. Tá joia? Então, não discriminem tanto as máquinas, tá, gente? As máquinas, elas também são boas aí, principalmente para alunos novos, onde é fazendo a automatização do movimento. Tá? Então, tá, e para continuar, gente, vamos lá, vou voltar novamente aqui a nossa já que eu me empolguei aqui, né? E também, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, né? Aqui, elevação lateral, aonde está o maior ponto do torque? Vamos dificultar, vamos pegar a elevação total. Aonde é o maior ponto do torque? A elevação total. Gente, o maior ponto do torque está aqui, ó, na articulação quando está em 90 graus. Ó a distância que está o meu braço do meu corpo. Tá? Então lembra, torque é igual a força vezes distância. Tá? A força praticamente é a mesma, né? Só que aqui em cima eu estou anulando um pouquinho a força do meu deltoide, né? Eu já estou jogando a força no trapézio, tá? Então aqui a pergunta que eu fiz para vocês foi sobre o torque na musculatura do deltoide, tá? Então isso aí vai variar também de acordo com o exercício e com a distância, e se for em peso livre ou no próprio aparelho, em máquina, né? Tá, então lembre, o maior torque é onde tiver a maior distância. Isso aí essa regrinha que a gente faz é no exercício livre, com pesos livres, tá? Nas máquinas, então, elas procuram fornecer, né, pelo menos é o que elas querem, né, fornecer praticamente o mesmo torque durante todo o movimento. Como aumentar a intensidade do exercício sem aumentar o peso?
Tá? Então, aí a gente vai ver também, nas próximas aulas aí, quando a gente chega numa fase intermediária e avançada, basicamente a gente tem até épocas que a gente não consegue mais estar fazendo muita alteração no peso ou na carga, né, do movimento. Então, aí a gente vai ter bastante técnicas aí para estar analisando, né, para estar aumentando, né, a intensidade do exercício sem aumentar o peso, tá? Então, que seria mais ou menos isso aí. Manipular os braços de alavanca da resistência e com isso torque resistivo. Beleza, gente? Então, por exemplo, vamos lá. Se você fazer uma rosca direta, né? Uma rosca direta em pé, tá? Uma rosca direta. Qual seria a forma de eu estar intensificando esse movimento? Projete o cotovelo um pouquinho para frente. Já estou aumentando um pouquinho a intensidade. Simples. Simples. Tá? Só que se vocês forem fazer essa dica, por exemplo, para os alunos de musculação, fiquem bem atentos, por causa que esse tipo de movimento pode vir a estar causando algum desconforto na lombar, enfim, tem que ver quais são as restrições de cada um. Tá? Uma outra forma aqui, ó, por exemplo, ó, aqui ó, o banquinho Scott. Tá? Para que serve o banco Scott? Para aumentar, manipular o braço de alavanca de resistência. Tá? Então, para aumentar o torque, para ficar mais longe. Né? Então, por exemplo, é diferente fazer o movimento aqui e fazer o movimento um pouquinho para frente. Tá? Então, estou aumentando o braço de alavanca aí. Então, estou aumentando a intensidade do trabalho muscular. Vamos falar aqui da rosca direta, aqui unilateral. Tá? Essa aqui eu vou mostrar para vocês. A rosca direta, né? Unilateral aqui, ó. Eu tô fazendo. Vamos ver se eu consigo me acertar aqui. Então, por exemplo, olha como é que está a alavanca do meu braço. Se eu deixar aqui, o meu torque ele está menor, tá? Se eu deixar aqui, o meu torque, deixa um pouquinho mais para trás. Se eu deixar aqui, o meu torque ele está menor. Agora, se eu colocar a perna um pouquinho para frente, olha a angulação que eu fiz aqui, ó. Olha que maravilha, entendeu? De movimento. Tá? Aí sim eu estou trabalhando mais a musculatura, tá, gente? Só que, claro, não deixa a perna movimentar, e nem o braço. E também não movimentar o ombro, tá? O que eu estou fazendo aqui é a musculatura do bíceps, tá joia? Então, é por isso que essa angulação, ó, tá vendo? Ó, aqui tá retinho, aqui eu estou mudando a minha alavanca. Tá? Então, esse é o movimento aqui correto para você fazer uma rosca sentada, né? Unilateral, concentrada e sentada. Então, para você estar aumentando a densidade sem aumentar o peso, seria você manipular a amplitude do movimento e executar o exercício entre os ângulos onde se produz maiores braços de alavanca da resistência e, consequentemente, maior o torque. Tá? Lembre-se, gente, isso aqui que a gente está falando é em pesos livres, tá? Nas máquinas não tem como a gente fazer essa manipulação, a gente está falando de pesos livres. Tá, joia? Que é os principais exercícios aí para intermediários e avançados. Eu acho muito importante vocês estarem assistindo o treino em foco, tá? Isso aí, ele faz bastante análise do torque, tá? Vocês colocam lá treino em foco, né? Do Moura, né? Ele é o personal trainer, educador físico, onde faz várias diferenças aí do torque, analisa o torque, qual que é a melhor posição para você estar fazendo um tríceps polia, um tríceps coice, tá? Qual que é a angulação do braço. Eu acho muito interessante vocês estarem vendo o treino em foco. Tá? Então, vamos lá. O exemplo que eu dei antes para vocês, agora aqui está ilustrado, né? Peso livre, com halteres, com dumbbell. O torque, ele varia conforme a distância perpendicular e muda durante o movimento. Então, o torque aqui é o torque, a hora que o braço estiver aberto, é outro. Agora, já no fly, na musculação, né? Você vai identificar a força de resistência, tá? A resistência constante em toda a amplitude do movimento. Você vai fazer o movimento, você vai estar levantando lá seus 50, 60 quilos, ou que seja, 20 ou 10, durante toda a amplitude do movimento. Tá? Essa é a intenção do aparelho, tá? Para estar fazendo essa resistência aí no movimento todo por igual.
O torque de resistência vai variar de modo proporcional às distâncias. Tá? Então, aqui também, né, por exemplo, fechou aqui, o torque está menor, só que a intenção do exercício é diminuir essa diferença entre o torque que é fornecido em pesos livres. Tá? A gente vai ver também aí, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês a diferença das máquinas, qual que tem, qual que é melhor, qual que é utilizado, as máquinas que estão chegando no Brasil agora, tá? Que já existem fora do Brasil, aí, país de primeiro mundo há muito tempo também. Tá? Então, vamos lá, vamos pensar aqui certinho aqui na biomecânica do movimento. Eixo de rotação, vamos pensar aqui no tríceps coice. Eixo de rotação está lá no cotovelo. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar o eixo de rotação, que ele está no cotovelo. Tá? Para você analisar o torque. O ponto em torno do qual o movimento, a rotação, ela irá ocorrer. No tríceps coice é no cotovelo. Segundo, você vai identificar a força que irá produzir o torque muscular, peso ou máquinas. Qual que é a força que vai utilizar, que vai produzir o torque? A força que vai utilizar é o peso do halter. Tá? Então, essa seria a força, tá? Sinalizada aqui pela setinha aqui. Depois você vai identificar o ponto de aplicação da força, onde é que seria a linha de ação, né? O ponto do qual ponto será, a partir de qual ponto serão aplicadas. Qual que seria essa linha? Né? A linha de ação, ponto de aplicação da força, tá? E aí você vai determinar ou traçar a linha de ação da força. Pera aí, gente, vamos repetir aqui. Tá? Você vai identificar o ponto de aplicação da força. Qual que seria o ponto de aplicação da força? A linha de ação. Tá? Essa aqui é, por exemplo, aqui do nosso eixo até onde eu vou erguer o peso aqui. Tá? Então, esse seria o ponto de aplicação da força. A partir de qual ponto serão aplicados. Depois você vai determinar ou traçar a linha de ação da força. A linha de ação da força é essa linha retilínea aqui. Tá? Então, a linha de ação da força, tá? E temos o braço de alavanca da força de peso. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Então, a linha de ação da força e o braço de alavanca da força de peso. Tá? Então, esse é o movimento que você vai fazer. E qual que é o torque produzido pelo peso? O torque produzido pelo peso, você vai traçar a distância perpendicular entre a linha de ação da força ao eixo de rotação, onde seria o braço de alavanca mais a magnitude da força, tá? Então, seria todo esse movimento aqui dessa setinha curva aqui que eu coloquei. Esse seria o torque produzido pelo peso. Tá ok, pessoal? Então, primeiramente, vocês vão identificar o eixo. Segundo, vocês vão identificar a força que irá produzir o torque. Terceiro, vocês vão identificar o ponto de aplicação da força. Depois vão determinar ou traçar a linha de ação da força. E vocês vão traçar de forma perpendicular entre a linha de ação da força e o eixo de rotação. Vocês sempre vamos sempre estar analisando a vantagem mecânica. Qual seria a vantagem mecânica de estar fazendo calculando o torque? Né? Você vai determinar a facilidade com qual o movimento ocorre. A vantagem mecânica, quando ela é maior do que 1, tá? Naquele nosso cálculo, quando for maior do que 1, a força ela é menor do que a resistência para gerar o movimento. Tá? Quando a vantagem mecânica ela é menor do que 1, tá? Primeiramente maior do que 1, tá? Segundo, menor do que 1, a força ela é maior do que a resistência, a força que ela é feita, ela tem que ser maior do que a resistência e deverá ser aplicada para gerar o movimento. Tá? Então, essa seria a vantagem mecânica. E quando a vantagem mecânica ela é igual a 1, então não há vantagem nem desvantagem mecânica. Não há redução e nem acréscimo de esforço. Tá? A maior vantagem mecânica e menos necessidade de aplicar a maior magnitude de força para deslocar a resistência. Então, isso aí seria o braço de momento de força. Então, a vantagem mecânica ela é dividida assim: o braço do momento
da força e o braço de momento da resistência. Então, quando maior torque ele é produzido. Então, lembra quando a gente estava fazendo, por exemplo, de vantagem mecânica. Então, pegar e levar a compra do mercado com o braço esticado, com o braço pertinho do corpo. Ou levantar o sofá usando mais a força da lombar ou usando mais a força da perna. Tá? Então, esses são exemplos que a gente pode fazer aí. E o braço de momento de resistência seria menos a força consegue movimentar uma resistência por uma amplitude de movimento mais ampla. Tá? Então, esse aí seria o cálculo da vantagem mecânica a ser feito. Tá? Então, um exemplo simples para simplificar aqui para vocês. Vamos pegar a ação das polias, das pulley no aparelho de musculação. Muitas vezes, né, as pessoas falam que a pulley ela diminui o peso, né? Diminui o peso, ou diminui quanto mais polia, diminui o peso. Depende do exercício. Vamos pegar um exercício aí no graviton. Né? Se eu for fazer também um exercício de puxador no graviton, ele vai, quanto mais peso, vai facilitar o movimento, né? Então vai ser menos força que eu vou estar fazendo. Tá? Agora, se eu for fazer no exercício no próprio graviton, né? Um exercício de perna, por exemplo, para empurrar o peso para baixo, né? Aí eu vou estar usando mais a força. Então, lembrando que o puxador costa em cima do aparelho graviton, ele vai estar ajudando a me empurrar para cima. Então, isso aí vai depender muito das ações da polia. Por isso que eu falo que a função é mudar a direção da força que é aplicada. Por isso que serve as polias, onde é que ela aumenta ou diminui a resistência da carga utilizada. Tanto ela pode aumentar quanto ela pode diminuir. Tá? Por exemplo, se eu for fazer um exercício de voador, né? Quanto mais polia tiver, menor vai ficar o peso, né? Então, por isso que muitas vezes você vê lá num determinado aparelho, a pessoa pega e coloca quase tudo o peso lá. Então, você já vê aí o sistema de polia, né? Então, você pode desconfiar quanto a isso aí. Então, muitas vezes ela pode aumentar, muitas vezes ela pode diminuir o peso. Tá? Então, a vantagem mecânica nas polias, ela é dependente do ângulo alfa, que vem tá correspondendo entre as direções das forças motoras resistentes. Tá, gente? Vocês fiquem tranquilos que eu não vou pedir em prova nada aí sobre as fórmulas, eu só quero que vocês entendam essas fórmulas, tá? Aonde a gente pode chegar, por que fazer determinado movimento é melhor, por que você fazer exercício num movimento, em nenhum aparelho a carga vai ser, você vai colocar a carga, praticamente ela vai ser menor, sistema de polia, braço de torque, a importância disso eu quero que vocês entendam, tá? E também vocês têm que saber muito diferenciar dentre a ação do torque, a ação da polia, a ação dos exercícios, né, livre ou em aparelho. Temos também que saber a diferença entre mobilidade e flexibilidade. A mobilidade é a liberdade que podemos nos mover dentro de um grau de movimento e que uma articulação consegue atingir. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aí de um agachamento com salto. Tá? Então, tem uma boa mobilidade, né, bacana. Às vezes a pessoa não tem uma mobilidade boa e flexibilidade boa, que pode vir a estar acontecendo alguns desvios aqui, tanto na articulação do joelho quanto do pé. Então, o comprometimento seria uma estrutura articular e muscular na mobilidade. Tá? Então, quando estou falando de uma pessoa móvel, né, uma pessoa que tem uma boa mobilidade, a gente está falando sobre articulação e músculo e musculatura. Aí a flexibilidade já seria a capacidade de movimentar as partes do corpo através de uma ampla variação de movimentos, sem a distensão excessiva das articulações e ligamentos musculares. Tá? Então aqui a gente está falando já do alongamento, da flexibilidade. O que isso pode acontecer? Desvio posturais e também a funcionalidade. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai passar, isso eu quero que vocês entendam bem também, quando a gente vai passar algum exercício para a pessoa num peso livre, muitas vezes ela tem a mobilidade, ela sabe fazer o movimento, só que ela não tem a flexibilidade necessária em determinados músculos. Aí temos que trabalhar o alongamento para aumentar a flexibilidade e se equiparar a mobilidade e fazer o movimento de uma forma bacana. Tá? Gente, a nossa primeira parte da aula de hoje finalizou por aqui. Tá? A gente vai conversar agora um pouquinho em sala de aula, para daí a gente voltar para a segunda etapa da nossa aula aí, agora ainda hoje.